2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 a 22. O texto da palavra do Senhor diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será o utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra nesta manhã, e nós clamamos ao teu Espírito, Deus, que possa se fazer presente no meio de nós. Que o teu Espírito, ó Deus, possa trabalhar nos nossos corações essa manhã, Pai. E eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tire dos nossos corações, da nossa mente, ó Deus, tudo que impeça, ó Pai, que nós possamos absorver a tua palavra. Tudo que nos impeça de ouvir a tua voz, ó Deus, todo espírito negativo, contrário à manifestação do teu querer no meio de nós, nós repreendemos em nome de Jesus. E clamamos, ó Deus, para que a autoridade do teu Espírito se faça presente e possa trabalhar nos nossos corações essa manhã. Cuida de nós, ó Deus, porque somos teus filhos e dependemos do Senhor para a ministração dessa palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, hoje nós estamos propondo esse mês, o início desse mês da juventude, com uma divisa muito comprometedora, muito séria, um tema muito relevante para os dias atuais, em que a nossa juventude tem sido alvo de muitas críticas, de muitas discussões, de muitos falatórios. Fala-se de uma juventude que não tem comprometimento, fala-se de uma juventude que não tem disponibilidade, que não querem um compromisso. E o tema e a divisa proposto para este mês mostra uma juventude com um desejo e um querer de crescer e de se comprometer com o reino de Deus. E é preciso que esse desejo que brota no coração dessa juventude, que nasce do coração desses líderes e desses meninos que aí estão, também seja um desejo do coração da igreja, seja um desejo do meu e do teu coração. Porque existe uma grande necessidade de que nós, enquanto igreja de Cristo Jesus, enquanto o povo de Deus, enquanto santos, separados por Deus para uma obra, separados para um serviço, venhamos entender essa necessidade de uma busca, de uma intimidade maior com Deus, de um crescimento maior com Deus, de uma busca de experimentar de Deus na nossa vida todos os dias. Apesar desse ser um tema proposto pelos jovens, é um tema que nos alcança e alcança o coração de todas as gerações, porque estamos falando de busca de intimidade com Deus. E nesse sentido eu quero que você entenda que isso não é uma necessidade apenas do jovem, mas é uma necessidade minha e sua. Porque é comum você encontrar com pessoas de várias gerações, novos, adolescentes, jovens, criança, adultos, idosos, mas
é comum você perceber que as pessoas nos dias atuais estão vivendo uma vida longe de uma intimidade com Deus. Porque intimidade com Deus se adquire quando eu me disponho a me relacionar com esse Deus, quando eu me disponho a investir tempo da minha vida com esse Deus, a aprender desse Deus, a me relacionar com este Deus. Por isso nós entendemos que esta é sim uma necessidade de toda a igreja de Cristo Jesus. O texto que nós lemos, alguma Bíblia vai dizer que existem utensílios de ouro, de prata, e outras vão dizer que existem vasos de ouro, de prata, de barro, e existem vasos de honra, existem vasos de desonra. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus, há um desejo no coração de Deus, de que cada um de nós, enquanto crentes, enquanto servos do Senhor Jesus, sejamos vaso de honra aonde o Senhor tem nos colocado. O Senhor quer fazer de você um vaso de honra. O Senhor quer fazer de mim, o Senhor quer nos transformar em vaso de honra. E nós só seremos transformados em vaso de honra à medida que nós permitirmos que Cristo, aquele que tem condição, aquele que pode, aquele que através da cruz, aquele que através do seu sangue derramado na cruz, exerça o papel de purificação e de transformação na minha e na sua vida. Enquanto nós não permitimos a purificação de Cristo, nós não permitimos que sejamos transformados a partir de um relacionamento pessoal com Deus, a partir de uma intimidade com Deus, nós não conseguiremos ser vaso de honra, porque somente aquele que venceu a morte, aquele que suportou a cruz, pode fazer de mim e de você um vaso de honra. E eu quero nessa manhã destacar com vocês alguns pontos que Paulo, escrevendo a esse amigo chamado Timóteo, algumas indicações relevantes para esta caminhada da sua vida enquanto jovem, para a sua vida cristã. Eu quero destacar com vocês alguns pontos que ele observa dentro deste capítulo, dentro dessa proposta de fugir das paixões do mundo, das paixões da mocidade. E eu quero iniciar com você destacando o que Paulo diz no versículo 1 deste mesmo capítulo. Paulo aqui escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, você precisa se fortificar, se fortalecer na graça de Jesus Cristo. O primeiro ponto para que um jovem possa resistir às paixões, o primeiro ponto para que nós possamos resistir às investidas de Satanás contra as nossas vidas, é nos fortalecendo, nos fortificando na graça do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Jovem, adolescente, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não entender a força da graça, o poder da graça, o poder de salvação que há na graça, você não conseguirá, você não suportará as investidas do inimigo de Satanás contra a sua vida. Por isso Paulo começa dizendo a Timóteo: Timóteo, se fortifica na graça que há em Cristo Jesus. A maior força que nós podemos encontrar vem da compreensão da graça de Cristo Jesus. Porque quando nós entendemos a graça, nós entendemos o perdão de Deus sobre a nossa vida. Quando nós entendemos a graça, nós entendemos o processo de salvação e de regeneração que Deus tem sobre a minha vida. Quando eu entendo a graça, eu entendo o que é arrependimento. E quando eu entendo a graça, eu consigo perceber a dimensão gloriosa do amor de Deus pela minha vida. É preciso iniciar se fortalecendo na graça de Jesus Cristo, porque a graça de Jesus revela a imensidão do amor de Deus por você. A graça de Jesus Cristo nos faz compreender que se nós conseguimos alguma coisa, se nós
recebemos da parte de Deus alguma coisa, não porque somos bons, não porque somos merecedores, mas porque Ele foi gracioso para comigo e para com você. E agora nós somos transformados de vaso de desonra em vaso de honra, através da misericórdia e graça do Senhor Jesus. Porque a Paulo vai dizer em Efésios: pela graça vocês experimentam a salvação, pela graça vocês são salvos, porque isso não vem de vocês, é um presente de Deus para a vida de vocês. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: esta graça, essa transformação que Paulo nos chama, esse fortalecimento, nos leva todos os dias a uma vida de santidade. Queridos, muitas pessoas olham para o Evangelho da Graça, que não é pautado por uma lei, que não é pautado por uma regra, que não é pautado por uma cartilha que diz: você pode, você não pode, você pode, você não pode. Diz que esse Evangelho é um Evangelho fácil de ser vivido, mas eu quero dizer, esse é um Evangelho que produz poder e transformação na vida do crente. Quando você não entende a graça, você não experimenta do poder de Deus. Porque quando eu entendo a graça, eu entendo que Cristo não está longe de mim, Cristo não caminha longe de mim, olhando para mim e me dizendo: você é bonzinho hoje porque você fez uma coisa boa, você foi bonzinho hoje porque hoje você não xingou, você foi bonzinho hoje porque você não mentiu. Não, quando eu entendo a graça, eu começo a entender que agora eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Agora a minha vida é um templo de culto ao Senhor, e aí eu começo a me fortalecer, porque eu entendo que vida cristã não é minutos, não é tempo, não é momento, não é domingo de manhã. Vida cristã é diária, é com Deus, é em todo o momento da minha vida e da minha história, porque agora Cristo, pela graça, através do seu Espírito, está dentro de mim. Agora Cristo faz morada dentro de mim. E nós podemos falar muitas coisas dessa graça. Nós poderíamos passar aqui conversando muitas coisas, né, Eliseu? Do que essa graça produz em nossa vida. Se nós não entendermos a graça do cristianismo, nós seremos crentes fracos. Sabe por quê? Porque nós dependeremos de nós mesmos. Nós dependeremos de nós mesmos. E quando eu dependo de mim mesmo, eu me torno fraco, porque de mim mesmo não há força nenhuma. Você precisa depender da graça de Deus sobre a sua vida. E todos os dias a graça de Deus se renova em nossa vida e nos nossos corações. E nos dá condições para seguir em frente. Por isso, Paulo está dizendo: Timóteo, te fortaleça na graça, porque muitas serão a investida de Satanás contra a sua vida. No versículo 3, Paulo vai olhar para Timóteo e dizer: Timóteo, e seja pronto para passar provações, porque mesmo quem tem intimidade com Deus, mesmo quem é escolhido por Deus, mesmo quem é separado por Deus, enfrenta lutas e provações e tribulações. Porque Tiago vai dizer que as lutas, a provação produzirá em nós perseverança, e a perseverança produzirá o que o Eliseu estava dizendo hoje de manhã na escola bíblica: a continuidade, o seguir em frente, a permanência, e isso produzirá a obra completa de Deus na minha e na sua vida. Por isso Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, saiba que você vai passar por lutas. Jovens, você quer buscar intimidade com Deus? Não pense que as coisas vão ser lindas e bonitas daqui para frente. Vai continuar tendo luta, vai continuar tendo provação. Mas eu tenho uma mensagem que eu preguei uma vez, e que eu dizia que o deserto, que a academia de Deus é o deserto. A preparação de Deus é o deserto. Porque às vezes nós passamos por alguns desertos na nossa vida, mas para que nós possamos crescer em Cristo Jesus.
Nós não vamos para o deserto. Deserto é lugar de prova, é lugar de luta. Mas nós nunca fomos levados para o deserto, para morrer no deserto. Mas toda vez que o povo foi conduzido para o deserto, toda vez que Israel foi para o deserto, quando Jesus foi para o deserto em seu ministério, eles foram para experimentar do poder de Deus. Porque é no meio do deserto da nossa vida que se manifesta sobre nós a glória de Deus. E é lá que nós sabemos quem verdadeiramente é Deus. Jó, depois de passar um deserto da sua vida, depois de enfrentar dias difíceis, Jó olha para o Senhor e fala: Senhor, eu o conhecia de ouvir falar, mas agora eu o vejo face a face. Porque no deserto da sua vida, ele percebeu quem era o Deus a quem ele servia. Paulo está dizendo: seja forte, suporte as provações. Versículo 15, Paulo traz uma outra orientação para Timóteo, dizendo: Timóteo, você precisa se fortalecer nesta palavra. Você precisa se fortalecer na palavra do Senhor. Se você quer ter uma vida saudável, uma vida de intimidade com Deus, se você quer uma vida de comprometimento com Deus, não tem como, não dá, Timóteo, não dá para ser uma bênção, não dá para transformar essa geração, se você não se aproximar dessa palavra, se você não beber dessa palavra, se você não conhecer essa palavra, se você não se interessar pela essa palavra, porque é essa palavra que produzirá transformação, purificação na nossa vida. Essa palavra todos os dias traz renovo para os nossos corações. Por isso Paulo diz: Timóteo, você precisa manusear bem esta palavra. Você precisa saber. Sexta-feira nós fizemos um teste aqui. Giovanni foi campeão do teste. Cadê Giovanni? Respondeu tudo da Bíblia. Coisa boa. Será que é porque ele veio da Assembleia? Será que é por isso? Giovanni estava assim. Bíblia pura, jovem tem que ser assim. Jovem tem que ter a Bíblia no coração. Jovem tem que ter a vida no coração. Pastor, nós queremos uma vida de intimidade com Deus. E passa 5 horas aqui, vindo para a igreja. Meu irmão, se você não investir tempo na palavra do Senhor, se você não conhecer do Deus que você quer intimidade, se você não buscar saber desse Deus, que intimidade é essa? Deus não vai se revelar para você no WhatsApp, nem no Facebook. Não vai. Até porque ninguém nem usa o WhatsApp para isso. Pelo menos se começasse a usar, né? De uma conferência de Bíblia, de debates bíblicos. Às vezes nós temos ferramentas que podem nos ajudar muito, mas nós usamos ela de maneira errada. Não é isso? Você quer que Deus se revele a você? Se aproxime da sua palavra. Paulo diz: Timóteo, você precisa manejar bem essa palavra. E aí eu disse que esse tema não é só para a juventude, é para toda a igreja, para mim e para você. Eu preciso ter intimidade com essa palavra. Pessoas às vezes caminham tempos e tempos, mas não sabem nem quais são os evangelhos, que não sabem quais são os livros proféticos, não conhecem a história do povo de Deus, porque não tem interesse de conhecer. Pastor, mas não dá tempo? Dá tempo. Pastor, mas eu não sei como ler. Meu irmão, tem tanta coisa aí disponível de autoajuda para você compreender os escritos, os estudos. É só você buscar e querer. E essa é a informação de Paulo a Timóteo. Também Paulo vai dizer: você quer intimidade com Deus? Você quer uma nova experiência com Deus? Você precisa fugir das coisas deste mundo. Sabe o que é fugir? É dizer não. Fugir é dizer não, é ter posicionamento, é saber o que escolheu. Como é bom, como alegra os nossos corações. Talvez se alguém não lembrar nada do que Eliseu falou nessa manhã,
mas se lembrar do testemunho da Elaine em relação ao filho dela, você sairá daqui nessa manhã edificado. Sabe por quê? Porque dizer não não é simples. Dizer não é se posicionar diante de Deus. E Paulo vai dizer: Timóteo, fuja. Versículo 16: fuja dos falatórios inúteis e profanos. Veja aí na sua Bíblia, versículo 16. Timóteo, fuja dos falatórios inúteis e profanos. Queridos jovens, adolescentes, falatórios inúteis e profanos é o que mais tem no dia de hoje. Infelizmente, falatórios inúteis e profano é o que mais tem no meio dos dias de hoje. Adultos, irmãos em Cristo Jesus, Igreja Batista do Aquidabã, falatórios inúteis e profano é o que mais tem no dia de hoje. Falamos coisas com coisas. Paulo está dizendo: fujam dos falatórios inúteis. Fujam. Porque isso, veja o texto, olha para o texto. Porque eu quero que você entenda que essa não é a minha palavra, mas é uma palavra de Deus para os nossos corações essa manhã. Sabe por quê? Porque antes de eu falar, Deus falou comigo. Eu tenho dito: Senhor, fale comigo, fale ao meu coração. E Paulo vai dizer assim: evite os falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Além disso, a linguagem dele corrói com um câncer, entre os quais se incluem, e aí ele vai citar 2 irmãos que estavam vivendo dessa maneira. E esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estavam falando coisa com coisa no meio do povo de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que você pega alguém com um problema, com uma luta, com uma dificuldade, e você vai descobrir a causa daquilo ali, porque alguém permitiu que Satanás usasse a sua boca de maneira inútil e falou coisas que não deveria ter falado. E aí, isso nos afasta da santidade de Deus. Por isso que nós sejamos sábios em ouvir e em falar, para que nós possamos assim viver uma vida de intimidade com Deus. O texto também vai nos convidar, vai nos conduzir a viver uma vida de pacificadores. Veja o que o texto vai dizer no versículo 23. O que Paulo vai dizer no versículo 23? Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engedarão contenda. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Timóteo, você quer viver como um bom servo de Cristo? Você quer ser uma pessoa que tem experiência verdadeira com Deus? Quando você vê uma coisa que vai dar confusão, que vai dar muita conversa, que vai dar muita discussão, sem sentido, repreende. Ei, jovem, quando você perceber um jovem levantando um assunto do seu colega sem procedimento, sem sentido, repreende, porque é isso que é ser cristão. É isso que é viver a vida cristã, é repreender os falatórios inúteis, repreender a contenda. Repreende, Paulo está dizendo, quando vocês verem que alguma coisa no meio de vocês é insensata, é absurda,
e vai gerar contenda, repreende. Tem gente que quando vê um assuntozinho assim que vai, ele corre, ele faz uma festa, né? É mesmo. Você já falou para outro, já falou para o outro, e já falou para o outro. E aí, meu irmão, sobra sabe para quem? O pastor. É, irmãos. Sobra para o pastor. Porque o pastor, em vez de estar investindo no crescimento da evangelização, em vez de estar investindo na proclamação da glória do Senhor, em vez de estar investindo na oração, na palavra de Deus, ele está investindo tempos e tempos em tratar de problemas criados por nós mesmos, pela nossa distância de Deus. Jovens, comecem de maneira certa. Comecem de maneira certa. Seja brando. Versículo 24. Seja brando. Seja manso. Seja tranquilo. Seja sereno. Lembre dos frutos do Espírito que precisa ser evidenciado na sua vida. Tenha domínio próprio. Antes de falar, pense. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos e instruir com paciência. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está aí pensando assim: pastor, isso era para pastor, porque Timóteo era pastor, né? Também é para o pastor. Por isso que Deus falou comigo. Mas não é nada diferente para a tua vida, não. Porque essa é a palavra de Deus para mim e para você. O que Deus fala para um pastor, Ele fala para a igreja. Deus não escreveu uma parte da Bíblia só para os pastores e a outra para a igreja, não. Deus fala num todo. Sabe por quê? Porque eu, como pastor, Timóteo, como pastor, era parte do corpo de Cristo, como você é. Era membro do corpo, como você é. Como eu e você somos. Por isso essa palavra é para a juventude, é para a igreja, é para mim, é para você. Sejamos brandos, sejamos mansos. E pratiquemos a justiça e o amor. Pratiquemos a justiça e o amor. E aí, se nós somos de novo do fruto do Espírito, Paulo vai dizer que contra a justiça e o amor não tem lei. Contra a justiça e o amor não tem cadeias. Contra a justiça e o amor não tem crise, não tem brigas, não tem falatórios profanos, não tem injustiça, porque aqui, na justiça e do amor, revela o Cristo no meio de nós. Vida de intimidade com Deus é um desprendimento de obedecer a palavra de Deus. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus quer que eu e você sejamos vasos de honra. Existe vaso de honra e vaso de desonra. Deus quer que eu e você sejamos vasos de honra. Mas nós jamais seremos vasos de honra sem honrarmos primeiramente a Deus. Nós jamais seremos vasos de honra se não nos submetermos à direção de Deus para as nossas vidas. Nós jamais seremos vasos de honra, nós jamais viveremos uma intimidade com Deus se não nos submetermos à palavra do Senhor na nossa vida. E o que você ouviu nessa manhã é palavra de Deus. Por isso, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça os seus corações.
Eu gostaria de convidar os meninos para cantarem uma música. E essa música é uma oração que todos os dias eu, como pastor, preciso orar ao Senhor. Todos os dias eu preciso fazer essa oração ao Senhor e dizer: Senhor, quebra a minha vida e me faça de novo, porque eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Eu quero ser um vaso quebrado e refeito pelo Senhor. Todos os dias o Senhor precisa, como oleiro, nos reconstruir, para que assim, enquanto igreja, nós possamos crescer. Eu gostaria que você cantasse essa música e que essa música pudesse ser uma oração para a sua vida. Uma música muito conhecida, muito antiga, mas talvez uma das mais profunda oração. Cante essa música. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Diga isso para o Senhor. Quebra minha vida e me faça de novo, Faça-nos de novo, Senhor. eu quero ser, Senhor, um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso, Jesus, pra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Todas as vezes que eu me aproximo de Deus, todas as vezes que eu chego diante do meu Deus, diante da sua santidade, Ele me quebra, e Ele me faz perceber as áreas da minha vida que precisam ser tratadas. Todas as vezes que eu me aproximo da beleza de Deus, Ele me faz enxergar áreas da minha vida que precisam ser tratadas. Todos os dias eu preciso dizer: Senhor, me quebra e me construa de novo, me refaça, para que eu possa te honrar. Às vezes nós não temos coragem de dizer: Senhor, me quebra, recomeça tudo, reconstrói tudo, refaz o que está errado. Aquilo que estava com defeito ontem, eu não quero que seja o defeito de amanhã. Aquilo que é o defeito de hoje, eu não quero que seja o defeito de amanhã. Por isso reconstrua hoje. Deus hoje quer reconstruir áreas da sua vida, querido irmão. Por isso tenha coragem de cantar essa oração. Dizer: Senhor, eu quero ser um vaso. Assim como o oleiro prepara um vaso, prepare a minha vida para te honrar e para te glorificar. Vamos cantar mais uma vez essa música. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa música de pé. Abra sua boca. Vamos encerrar o culto dessa manhã cantando essa oração ao Senhor, e que Ele todos os dias possa renovar áreas da sua vida. Quero ser Senhor amado,
de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo, como tu queres. Há um desejo de Deus em te fazer um vaso novo. Tu és oleiro e eu, aleluia, Jesus. Quebra minha vida E me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra nessa manhã, que aqueceu os nossos corações, Pai. Obrigado pela presença do teu Espírito no meio de nós, porque tem produzido transformações, e eu creio, Pai. E só é Ele que pode fazer isso. É o Senhor que está o poder e a autoridade para revelar as nossas iniquidades. Por isso, Senhor, que haja nesse lugar, que haja nessa igreja, pessoas quebradas pelo Senhor, para que sejamos reconstruídos como um vaso de honra, para que sejamos viver dessa maneira. Obrigado, Pai, por tudo. Leva-nos para os nossos lares, guardado, protegido pela tua santa e poderosa mão. E que o Senhor dê a cada um domingo abençoado, um domingo cheio de alegria diante da sua casa, diante da sua família. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço no seu irmão antes de ir para o seu lar. Digo quanto ele é importante no meio de nós.